Olá, Sandra Bertotti aqui e hoje gostaria de convidar você a refletir comigo sobre como administrar o tempo. É tão importante a gente conseguir administrar as coisas que estão nas nossas mãos, independente de ser você um executivo ou um empresário, como que você tem administrado o tempo e as coisas que estão com você. O primeiro passo é a gente entender que existem duas coisas muito importantes, dois pilares, que é as coisas que você se ocupa e as coisas que você produz. Muitas vezes a gente tem aquela impressão, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, todo mundo precisa de mim, estou sempre ocupado, sempre em movimento, não paro um minuto, e isso não significa necessariamente que você está produzindo o tempo todo, mas pode ser que você esteja se ocupando a maior parte do tempo e não produzindo. Mas qual que é a diferença de se ocupar e produzir? Vamos imaginar que quando você se ocupa, você está fazendo várias coisas o tempo todo, mas não necessariamente são coisas que vão te trazer um resultado, um benefício. Então eu posso estar me distraindo, posso estar usando o tempo de uma forma ociosa, que não vai me ajudar, não vai trazer nada que edifique, nada que realmente seja importante para o seu crescimento, para as pessoas que você tem à sua volta. E quando a gente se ocupa, às vezes a gente gasta uma boa parte do nosso tempo e a gente nem percebe. Agora, o que é as coisas? Quais são as coisas que me levam a produzir? Quando eu começo a produzir, é diferente de me ocupar. Então, as coisas que eu faço para administrar bem meu tempo é o que eu estou produzindo, o que eu estou fazendo, vai me levar um resultado? O que eu consigo fazer com o meu tempo disponível realmente vai levar para algo que eu consiga ter de resultado benéfico daquilo? Então, o primeiro passo, o primeiro ponto para que a gente consiga administrar bem o tempo: pegue todas as coisas que você faz, comece a colocar no papel das atividades que você faz, quais delas você está realmente produzindo, quais delas você está se ocupando. Então, quando a gente começa a pensar em administração de tempo, eu preciso sempre levar em conta que eu preciso saber quanto tempo eu gasto produzindo, quanto tempo eu gasto me ocupando. E eu só consigo gerenciar algo que eu passo a mensurar, a fazer com que isso possa gerar um dado na minha vida. Ou seja, eu não consigo mensurar aquilo que eu não sei o tempo que eu levo para fazer uma determinada ação ou outra. Agora, quando eu começo a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, eu não sei muito bem quais são importantes, quais coisas são urgentes. Se tudo é urgente, nada é urgente. Se tudo é importante, nada é importante. Então, se você quiser administrar bem o seu tempo e as coisas que estão nas suas mãos, comece identificando. O que é importante? Eu faço essa atividade por quê? Qual que é o grau de importância dela na minha vida? Se eu não fizer, o que pode acontecer? Se eu fizer, quais são os resultados que eu vou ter? É preciso começar a selecionar as coisas, porque todo mundo tem 24 horas no dia. Agora, o que acontece diferente? Qual que é a diferença entre as pessoas que produzem mais e as que não produzem tanto? É porque elas acabam se ocupando ao invés de produzir. Então, para que a gente possa administrar bem o tempo, é preciso começar a pensar: o que eu estou fazendo? Quais são as atividades que eu realmente estou produzindo, que vão me levar aos objetivos que eu quero? Construir isso. Depois que você já montou o seu planejamento, pense em quais ações que você tem feito que te levam para realmente ter um resultado. E quais atividades que você percebe que você só está se ocupando. É possível reduzir? Um pouquinho que a gente ajusta, que a gente vai diminuindo, já é uma administração melhor do que você tinha até antes de começar a fazer isso. Então, se permita pensar: o que eu preciso fazer para diminuir o tempo que eu gasto com as coisas que eu não produzo? O que eu preciso fazer para ampliar, aumentar as coisas que eu consigo produzir, as coisas que realmente vão gerar benefícios? Então, pensa que para administrar o tempo, a gente precisa muito começar a avaliar o que a gente faz. Qual que é o grau de importância do que você faz? Qual é o grau de urgência? É muito urgente? É muito urgente, muito importante? Então, você pode fazer simplesmente agora. Agora, se o que você está fazendo é muito importante, mas não é urgente, pegue uma agenda, comece a planejar isso para quando for necessário, para um tempo mais para frente, para que você possa fazer aquilo que é urgente e muito importante agora, e aquilo que é importante, mas que não é tão urgente, você possa programar.
Agora, se você está fazendo coisas que não são nem urgentes e nem importantes, delete, elimine. Às vezes a gente tem um apego tão grande em continuar tendo ações, continuar fazendo coisas que não levam a lugar nenhum, continuar tendo pensamentos, discussões, aquelas mesmas conversas ou atividades. Eu faço tantas atividades que não geram resultado, que não me levam a ter uma alta performance, e às vezes é apenas um apego. Ou seja, às vezes é simplesmente porque eu estou acostumada a fazer, e não porque eu decidi fazer, mas porque é confortável. Então, vamos imaginar que as atividades que não são nem tão importantes e nem tão urgentes, se permita eliminar. Agora, aquilo que é urgente tem que ser feito, mas não é tão importante para você, como que você pode delegar? Ou seja, se tem que ser feito porque é urgente, mas não é importante para você, delegue para alguém que veja importância naquilo. Não sei se você tem, de repente, subordinados, se você tem pessoas na equipe ou pessoas da família, mas comece a delimitar, definir. Eu só consigo gerenciar o meu tempo se eu souber a importância de cada atividade que eu faço. E é ruim, às vezes, quando a gente pensa, crescer dói, crescer é difícil, mas se você não se permitir fazer isso, você não vai conseguir adaptar e adequar o seu tempo. Tempo é vida é tempo. Como que você quer gastar as atividades que você faz? Como que você quer produzir? Como que está o seu planejamento? Como que eu posso definir e aprimorar essas atividades? Quando a gente tem tudo na mente, fica tudo solto. Então, eu só consigo melhorar minha alta performance se eu começo a colocar no papel. Porque quando você põe no papel, eu estou administrando o tempo, legal. Então, as atividades que eu faço, de cada 10 atividades, de repente eu posso descobrir que das 10, só 7 são muito importantes. Outras eu nem sei por que eu faço. Eu gasto um tempo muito grande. Então, esse segundo passo agora eu já sei quais atividades são importantes, quais que eu posso delegar, deletar, quais que eu posso agendar e quais eu preciso fazer agora. Se permita simplesmente começar a definir o tempo que você pode gastar com cada uma delas. Porque se você definir para você, eu vou ter um dia na semana para isso, vou ter meio período na semana, vou ter um tempo específico para aprimorar e para agendar isso. Você está definindo o tempo. Então, a gente só consegue ter foco de uma vez. Neurociência já fala isso, a gente não consegue focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se você for dirigir o carro, conversando com alguém do lado e de repente conversando com alguém no telefone, você vai dividir a sua concentração. Você não vai conseguir pegar e fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai simplesmente ter uma parte de você para dirigir o carro, então você vai ficar mais lento no volante, parte de você para ouvir a pessoa do lado, às vezes você vai falar coisas nada a ver. De repente você está fechando um negócio que não é o que você queria no telefone. Por quê? Porque você pegou o seu poder de concentração e dividiu em 3. Ninguém consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O que a gente faz é dividir o nosso tempo disponível para tudo que a gente está fazendo ao mesmo tempo. Então, o primeiro ponto específico de administração de tempo. Quando você fizer algo, se permita fazer inteiramente com foco naquilo que você está fazendo pelo tempo que você está fazendo. Então, se eu tenho que fazer 10 atividades, faça uma bem feita. Depois que você terminar essa, agende a segunda atividade, faça uma por vez. E mais do que isso, para você ter uma boa administração de tempo, agende as coisas de uma forma macro, semanal. Se eu colocar detalhes muito apertados diários, o que pode acontecer comigo? De repente eu vou ter lá detalhes para ser feitos e eu não vou dar conta de tudo. Aí a frustração de não dar conta é grande. E nem sempre a gente está com tanta vontade assim de fazer todas as atividades no momento que a gente agendou. Mas se você distribuir, fizer um checklist, essas atividades são as que eu tenho que fazer durante a semana. Então, especificamente, eu vou distribuir elas no meu tempo e eu faço o que está agendado para hoje, coloco na minha agenda. Não consegui fazer, de repente eu posso jogar essas atividades que eu não consegui para o outro dia. E se sobrar um tempinho, eu puxo as atividades que eu agendei para daqui 2, 3 dias para hoje. E assim você pode ir administrando, de forma que na semana você feche todas as atividades que você se propôs a fazer. Bom, quero dar um oi para o Ivan, que está aqui assistindo com a gente. Muito bom ter você com a gente aqui. E hoje estamos falando de administração de tempo. Então, como que a gente faz para administrar melhor as atividades que nós temos? Temos que mudar a forma de olhar para as coisas, até porque temos que administrar as coisas, fazer as coisas de acordo com o tempo que elas levam também para ser feitas. Então, além de identificar quais são as atividades que eu tenho que fazer, qual é o grau de importância de cada uma delas, como que eu posso agendar essas atividades,
a gente precisa identificar o tempo real de cada atividade. Se é algo novo que eu não tenho ideia, eu posso calcular mais ou menos. Vou levar então em torno de 2, 3 horas para fazer isso. Agendei esse tempo. Se levou mais tempo, você pode rastrear depois, ou seja, levei mais tempo, anoto na agenda. Foi um tempo maior do que previsto. Legal, anotei. Então, a próxima vez que eu for repetir uma atividade parecida, eu posso levar em conta o tempo real daquilo. E assim é mais fácil eu diminuir minha frustração de não ter conseguido fazer as coisas no tempo adequado e, ao mesmo tempo, consigo agendar, ter uma real noção do que eu considero que eu consigo produzir no tempo. E mais do que isso, quando a gente fala de projetos, sempre para você administrar o seu tempo, as coisas que você faz diariamente, a gente precisa levar em conta que 30% do tempo sempre vão ser de imprevistos. Pessoas que vão querer que você apague fogo, coisas que podem acontecer, coisas que você não calculou. Então, sempre que você for planejar o seu tempo, considere 70% de tempo útil. Agora, o que você mais faz no seu dia a dia? Quais são as atividades que você faz na sua empresa? Essas atividades, elas dão retorno? É possível você selecionar de cada 10 itens quais valem mais a pena continuar fazendo, quais não valem. A gente precisa sempre estar com o radar ligado para que todo o nosso negócio, tudo que a gente faça, agora independente de ser um negócio empresarial, né, se você tem uma empresa ou você é executivo, sempre a gente precisa viabilizar o que a gente está fazendo constantemente. Então, convido você a pensar, pelo que a gente conversou, tudo que você estiver fazendo no seu dia a dia. Por que você está fazendo aquilo? Realmente é a melhor forma de ser feito daquela forma? Tem algum jeito mais fácil? De repente, algum colega, algum outro empresário, ou um colega do serviço, alguém faz aquilo de uma maneira mais simples e de repente você pode se espelhar e aplicar também. É possível enxugar para que você trabalhe cada vez menos, receba mais por resultados do que você faz, de forma que você consiga administrar melhor ainda o seu tempo. Pense que tudo é uma construção. E quanto mais você souber administrar o que está na sua mão, melhores vão ser os seus resultados. Então, eu quero agradecer muito a sua presença. Então, fica essas dicas aqui de hoje para administração de tempo. E pense que tempo é vida, vida é tempo. Toda forma que você usa racionalmente pensando, refletindo, adequando o que você tem feito com o seu tempo, sempre é possível melhorar. Às vezes a gente tem aquela impressão de que eu trabalho muito, eu trabalho tantas horas por dia. Se você souber realmente como produzir, você pode produzir o tanto quanto ou até menos tempo, né? Em menos tempo produzir muito mais, porque você está selecionando as atividades. Então pense que muitas coisas nos ocupam a mente, então nem tudo que nos ocupa a gente precisa manter, a gente precisa apenas ter o suficiente para você ter um momento de descanso, porque o descanso também faz parte da alta performance, mas é preciso você manter a sua mente para que você possa produzir. Quais são as atividades que te mantêm produzindo algo, que vão te levar aos seus objetivos, que vão trazer um retorno, que vão trazer resultados, e quais são as atividades que não levam você a produzir, que são apenas coisas que vão te ocupar a mente. Ou quais são os pontos que você tem apagado fogo hoje em dia e que de repente você poderia eliminar, diminuir. Sempre que a gente pensa em concentração e atividades de tempo, administração de tempo, se você não colocar limites, até que ponto você pode ajudar as pessoas sempre vão acabar ultrapassando o limite que você dê a elas, porque elas não sabem qual é o limite, até que você defina. Então, sempre estar disponível para as pessoas não significa que você tem que estar disponível o tempo todo, mas o tempo que você define que é o ideal. Porque você pode sim administrar na sua mente. Vou gastar 10% do meu tempo ajudando pessoas. Legal. Agora, se elas me chamarem em alguns momentos, eu sei que 10% do tempo eu vou ajudar. Tá estourando esse limite? Peraí, olha, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar agora, mas tudo bem se eu te ajudar amanhã? Você não está deixando de ajudar a pessoa. Você está falando não naquele momento, mas você não falou não para a pessoa definitivo. Então, sempre você pode ajudar pessoas, contanto que não prejudique a você. E esse limite é você quem dá. Se a gente não der limite, as pessoas não vão saber até onde elas podem chegar com a gente ou não. Então, é importantíssimo a gente sempre colocar o limite. Agora, é bem importante a gente conseguir definir, peraí, até que ponto eu consigo ajudar o outro, e quanto tempo, qual a porcentagem do tempo que eu estou me dispondo para fazer isso.
É importantíssimo ter equilíbrio, porque não dá para administrar o tempo sem equilíbrio. Até porque a gente tem muitos interferentes, né? A gente tem contextos, as pessoas vêm, às vezes, trazem demanda de coisas que a gente não está esperando. Agora, você precisa administrar o quanto você recebe isso das pessoas para também administrar bem o seu tempo, ok? Então, fica a dica de hoje. Um abraço para você. Se você quiser, se inscreve aqui no canal, não sei aonde, mas enfim, algum botão vai ter em algum lugar para você se inscrever no canal, para você acompanhar sempre algumas dicas relacionadas a desenvolvimento humano, empresarial, pessoal, equilíbrio emocional, de executivos e negócios, ok? Um abraço e até mais.